Oi, pessoal de Filosofia do Direito, tudo bem? Vamos viver um grande desafio, né? Nesse período de coronavírus. A quarentena já é um desafio, a ausência das aulas presenciais para nós da filosofia eu acho um desafio ainda maior. Até porque a gente não tem um encontro que nos proporciona o diálogo, o debate, eu ouvi-los, que na verdade é muito mais importante para mim nessas aulas de agora, que seriam as nossas aulas de seminário, do que propriamente eu falar. Para a gente poder refletir sobre os textos propostos, fica um pouquinho mais complicado, mas nada que seja impossível, haja vista, né, de certo modo, graças aos deuses e ao homem, principalmente, essas tecnologias que nós temos à nossa disposição. Então, vamos lá. São 2 textos, eu espero que vocês tenham lido os textos a essa altura, porque, na verdade, eu os indiquei para vocês no final da semana passada. De fato, eles já estão indicados há mais de 2, 3 semanas, antes mesmo da gente interromper as aulas presenciais em decorrência dessas decisões do município, do estado, do MEC, da própria universidade, por causa do coronavírus, né? Da Covid-19. Mas são 2 textos. Quem não leu, eu indico que leia antes de ver o vídeo. Então, para aqui agora, vá ler, depois volte. Mas, se você não quiser fazê-lo, assista o vídeo e leia depois. O que eu acho que vai tornar a minha fala aqui um pouco menos rica para você. Nós tivemos aulas presenciais sobre essa questão de definição de justnaturalismo e positivismo, algo que vocês vêm discutindo desde a teoria geral do direito. Discussão essa feita e pontuada muito bem, tenho certeza, pelo meu colega Bruno Bini, desde o primeiro período. A disciplina de Filosofia do Direito, no segundo período, nos traz, por um lado, essa possibilidade de resgate imediato da teoria geral do direito nesse ponto, mas, por outro, eu penso que vocês ainda não viram nem sequer o direito constitucional para que a gente possa avançar nesse debate de uma forma mais profunda. Por isso eu propus 2 textos. Um texto de uma pessoa mais desconhecida, mas um texto muito bem escrito, pela Júlia Ximenes, que é um texto sobre reflexão a respeito do justnaturalismo e o direito contemporâneo, e um outro texto do Lênio Streck sobre a questão do positivismo, a crítica que ele faz ao positivismo e aqueles que não se dizem positivistas, mas que de fato o são também, né? Daqui a pouco eu vou dar uma lida em um trecho que eu acho que é o texto de profundo destaque, centramento do texto dele. E a mesma coisa da Júlia Ximenes, que está, como deveria mesmo, nas suas conclusões. Então, na verdade, o texto dele, aplicar a letra da lei é uma atitude positivista? Vamos começar pelo do Lênio, né? Eu acho que o título do artigo parece que o artigo ele é menos, ele é mais informal e menos profundo, como ele na verdade é. Eu gosto muito desse artigo, um artigo pequeno, de leitura rápida e fácil e muito eficiente. Na verdade, o que ele está discutindo? Tudo que se fala hoje sobre uma atitude antipositivista, então, portanto, algo que fosse dentro desse constitucionalismo contemporâneo, com a ponderação de que quem interpreta o direito para além da regra, fazendo uma análise principiológica, voltando para uma axiologia que vai sustentar a decisão no caso concreto, que deixa de ser positivista por isso, ele faz essa crítica e diz que isso também é um perigo, porque na verdade essas 2 atitudes, tanto de quem ainda se categoricamente vincula à lei e aplica e é taxado de positivista como quem não o faz, são reflexões que nos levam a pensar um modo, na verdade, de ou nos atrelarmos a uma visão muito rígida e muitas vezes hierarquicamente complexa e também até mesmo retrógrada do direito, e aqueles que se dizem extremamente contemporâneos, afeitos a todas as novas teorias, todos os novos pensadores do direito, né, de Rawls, a Dworkin, enfim, né, que citam tantos aqui que ele busca deixar bem claro no seu texto, que há o perigo também dessa atitude ser uma atitude positivista. Essa é a crítica, né, do Lênio Streck. Ir além naquilo que é necessário para a resolução dos conflitos extremamente complexos do tempo presente, significa romper totalmente com o positivismo? Essa é a pergunta
que eu deixei para vocês pensarem e responderem para mim na nossa segunda aula, né? Por quê? Porque nem sempre isso é possível, nem sempre isso é devido, ainda mais em um Estado democrático de direito como o nosso, que tem como parâmetro uma Constituição que é formada por regras, muitas delas que têm um conteúdo axiológico muito mais profundo, outras que são regras de fato, assim, regras de fato que eu digo numa expressão lato sensu, regras, porque a nossa Constituição ela é extremamente extensa, ela tem uma técnica, do ponto de vista de uma técnica de um texto constitucional, para alguns contestável, ela muitas vezes legisla ao invés de trazer um texto que deveria ser um texto, né, fundamental, basilar de um Estado democrático de direito. Ela tem conteúdo ali que poderia ser perfeitamente, portanto, conteúdo de legislações infraconstitucionais. Então, muitas vezes, aplicar a Constituição é aplicar uma regra. Outras vezes, não. E esse é o desafio. E aí, o que os neoconstitucionalistas vão dizer, e aí vem toda a crítica, né, para além da correição dessa possibilidade de interpretação principiológica, de viés mais justnaturalista, axiológico, para a resolução de problemas constitucionais, principalmente nas ações de controle concentrado, vem a crítica de que muitas vezes isso pode ser uma atitude do julgador ou de um tribunal, de uma corte superior, que tem uma natureza, sim, política, para além do direito, e nesse para além do direito, uma atitude, muitas vezes, em sede de um ativismo judicial, em sede de uma incorreção também nessa dimensão de baluartes do contrapositivismo, baluartes da negação do positivismo, baluartes da negação que a aplicação da lei é algo possível, e nesse sentido há a incorreição. Então, vou ler aqui para vocês um pedacinho do artigo do Lênio Streck, que eu acho que para mim é o ponto da reflexão, tá? Vou até mudar a tela aqui um pouco para que vocês possam, para que eu possa ler, tá? Repito, ele diz, né? Cumprir a letra da lei significa, sim, nos marcos de um regime democrático como o nosso, um avanço considerável. A isso deve-se agregar a seguinte consequência: é positivista tanto aquele que diz que texto e norma ou vigência e validade são a mesma coisa, como aquele que diz que texto e norma estão descolados, no caso as posturas axiologistas, realistas, pragmatistas, etc. Para ser mais simples, Kelsen, Hart e Ross foram todos positivistas, e disso todos sabemos as consequências, ou seja, apegar-se à letra da lei pode ser uma atitude positivista ou pode não ser. Do mesmo modo, não apegar-se à letra da lei pode caracterizar uma atitude positivista ou antipositivista. Por vezes, trabalhar com princípios, e aqui vai a denúncia do panprincipiologismo que tomou conta do campo jurídico de Terra Brasília, pode representar uma atitude deveras positivista. Utilizar os princípios para contornar a Constituição ou ignorar dispositivos legais sem lançar mão da jurisdição constitucional, difusa ou concentrada, é uma forma de prestigiar tanto a irracionalidade constante no 8º capítulo da Teoria Pura do Direito de Kelsen, como homenagear tardiamente o positivismo discricionarista de Herbert Hart. Não é desse modo, pois, que escapamos do positivismo. É justamente esse ponto, né, gente? É possível escapar do positivismo? Ou fazê-lo de uma ou de outra forma é correto? Ou justificar, assim, essa saída ao positivismo como se ele fosse extremamente perverso e limitador, é dele, de fato, escapar? Então, essa é a crítica central do texto do Lênio Streck, que eu gostaria que vocês pensassem a respeito, tá? Já o texto da Júlia Ximenes, que é o texto da pergunta anterior que eu fiz a vocês, que foi uma pergunta muito simples, na verdade, defina justnaturalismo e direito natural. Eu gostaria só que ali, né, tem um resumo da aula que eu dei sobre positivismo, neopositivismo, neoconstitucionalismo e justnaturalismo. E gostaria que vocês pensassem o que ela fala sobre esse retorno e a necessidade de retorno no tempo presente
a essa matriz, que é a mesma mencionada aqui do que eu li há pouco, no texto do Lênio Streck, há um axiologismo que pode ser, sim, do ponto de vista do conteúdo normativo, elemento a embasar decisões mais justas. Então, a gente volta, quando a gente fala em justnaturalismo, sempre nessa ideia de justiça, que é uma ideia muito anterior à própria criação da norma, no sentido da norma positiva, tal e qual, num estado com ordenamento, né? Mas essa matriz daquilo que é natural e que nos torna humano e que deve ser tutelado, porque faz parte daquilo que é da nossa essência, como vida e liberdade, e aí entra a justiça sempre como um desses conteúdos, que o retorno ao justnaturalismo tem sim sentido no tempo presente. O justnaturalismo no sentido da origem daquilo que nós chamamos de direito natural. Eu já ia levar para vocês em sala de aula, então faço agora, texto da minha orientadora de doutorado, professora Maria Bruchado, de Filosofia do Direito da UFMG, bem no início dessa obra dela, quando ela fala sobre direito e ética, a eticidade do fenômeno jurídico, onde ela cita esse tipo de justnaturalismo, né, que ela está aqui discorrendo a respeito, e ela, citando o Tércio Sampaio, ela faz uma ponderação que eu acho bem interessante, somada ao texto da Júlia Chimenez que vocês estão lendo. Olha lá. Sobre esse tipo de justnaturalismo, entre parênteses, duplicata, Tércio Sampaio esclarece que a dicotomia direito natural, direito positivo, tal como visto e revisto nos cursos de propedêutica jurídica de modo geral, aparece no cenário jurídico por influência do racionalismo jurídico do século XVIII, que pretendia fundar o saber jurídico em postulados racionais, enquanto tais, fundados em discursos de persuasão à prova de evidências, e não mais nos modelos justnaturalistas, ideonômicos ou tenômicos, como veremos. Nesse momento, a denominação antiga direito natural passa a significar especialmente o conjunto de direitos e deveres aplicáveis às relações humanas, tal como o direito positivo. Desse modo, o direito natural, que se apresenta até então como disciplina moral, ganhou certa autonomia como disciplina especificamente jurídica, o que, segundo Tércio, possibilitou o início da filosofia do direito, como disciplina autônoma. E aí, nesse ponto, né, gente, não tenham dúvida que esse retorno a essa ideia do direito natural e ao justnaturalismo no tempo presente, para a autora, no sentido do texto dela, quem leu vai entender o que eu estou dizendo, faz o sentido desse resgate de possibilidades que o reencontro do justnaturalismo ou das leituras permissivas do justnaturalismo a serem feitas de um ordenamento possibilitam a possibilidade de maior justiça em algumas decisões e algumas interpretações do direito. E aí continua a professora Maria aqui, complementando o texto da Júlia Chimenez, né? Ainda um justnaturalismo pós-kantiano, propriamente jurídico, como há também novas leituras do direito natural a partir do pensamento tomásico, aristotélico, socrático-platônico, sendo o pensamento de Lima Vaz fonte inspiradora da ética contemporânea no Brasil. Uma releitura aristotélico-tomista, hegelianizada, numa obra filosófica ímpar, que nos apresenta um fundamento ético do direito do pensador no século XXI, focalizando nos dramas éticos dessa sociedade que se pretende universal. Eu acho que quando ela cita aqui, né, o Padre Vaz, é justamente nesse resgate de uma possibilidade de que o direito natural ele tem, assim, importância no tempo presente para além das inúmeras críticas que se podem fazer. E crítica essa que, de certa forma, no texto do Lênio Streck, se a gente somar aqui, né? Por isso que eu digo que é melhor vocês terem feito as leituras anteriores, né? O texto da Júlia, o texto do Lênio Streck e agora essas citações que eu tô fazendo, acho que condensa no pensamento de vocês que essas barreiras que a gente tenta, né, dentro de sala de aula, limitar. Positivismo, justnaturalismo, direito natural, direito positivo, em até certo momento elas têm sentido. Em outros, o grande perigo é da aplicação cínica, irracional ou então direcionada naquilo que significa fazer justiça, que é justamente essa crítica sagaz do Lênio Streck. Agora, que o retorno a uma axiologia é necessário, uma axiologia fundamental, embasada nos pressupostos do direito natural,
Isso no tempo presente, para o direito contemporâneo, é uma necessidade, como diz a Júlia Ximenes no texto. Um beijo.